Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então na nossa série aqui de vídeos e eu vou fazer uma separação dos assuntos, tá? Porque geralmente, principalmente nas últimas 2 ou 3 edições aí que a gente acaba comentando sobre algumas coisas do cenário, né, de inteligência artificial no mercado, no Brasil, e depois a gente acaba falando um pouco sobre o desenvolvimento aqui do Final Fantasy Tactics, né? Isso aqui acontece, algumas pessoas estão vindo para os vídeos por causa só das informações sobre inteligência artificial, não estão interessadas na questão do desenvolvimento de um jogo estilo Final Fantasy Tactics, e algumas pessoas estão vindo pelos vídeos não querendo saber nada sobre o que está acontecendo no mercado, quer saber só sobre o desenvolvimento do jogo. E aí acaba que ficou todo mundo, fica meio que meio a meio, né? Então a gente vai dividir a série, então a gente vai manter uma série independente só para falar sobre o desenvolvimento de um jogo estilo Final Fantasy, e uma outra série só para comentar sobre informações sobre o mercado de inteligência artificial. Então eu vou manter a numeração da série, então o episódio 8 vai ter o episódio 8 sobre o desenvolvimento de um jogo estilo Final Fantasy e o episódio 8 comentando sobre novidades aí do mercado de inteligência artificial. Nesse aqui especificamente, a gente não vai comentar, a gente vai falar só sobre o desenvolvimento do Final Fantasy. Essa semana, infelizmente, eu não consegui andar muito com o desenvolvimento, não lidei muito com ele. Acabou sendo uma semana muito corrida, mas a gente recebeu algumas informações interessantes aqui do pessoal que tem assistido os vídeos, que deu para a gente pegar algumas referências, né? A gente tem um projeto aqui do Render Hub, de um cara que fez um projeto no Unity 3D, para algo bem semelhante ao que é o Final Fantasy Tactics. É meio feinho, por assim dizer, entretanto as mecânicas são muito bem feitas e muito bem pensadas, né? Pensando até na semelhança com o Final Fantasy. E por que eu achei interessante isso? Porque tem algumas questões aqui de cálculo, de posições, de ângulo, que a gente pode reaproveitar para instruir a IA da maneira correta que a gente quer fazer. Então você pode ver que ele tem aqui a questão dos ângulos, das movimentações, etc. Claro que por ser feito em Unity 3D é muito mais flexível fazer coisas envolvendo movimentações e até a modelagem 3D da coisa. Entretanto, pode ser útil pra gente. A gente não vai usar ele aqui ainda, tanto que é $20, não comprei nem nada, nem tem o Unity instalado aqui. E o próprio desenvolvedor desse modelo ele fala que você precisa ter conhecimentos sólidos em C# para conseguir usar, né? Mas achei interessante pela questão da dinâmica que ele conseguiu montar, que é bem próxima do que a gente está querendo. Por falar nisso, eu encontrei também, por causa desse projeto, eu encontrei um repositório no GitHub de 10 meses atrás chamado Project Tactics, de uma pessoa que estava fazendo praticamente a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que não usando inteligência artificial, e onde ele estava tentando montar um cenário, né, parecido com o que o Final Fantasy faz. E repara que ele está tentando fazer aqui a mesma abordagem de rotação de cenário que a gente estava tentando fazer em relação lá usando o ChatGPT ou o Cloud, né, a gente acabou não conseguindo. E ele está aqui nessa batalha para fazer isso daqui também. E por que eu achei interessante? Porque dentro desse desenvolvimento dele aqui, ele colocou uma timeline aqui, deixa eu ver se eu acho. Na verdade, esse aqui é um projeto que ele está tentando fazer. E aí eu encontrei esse outro projeto chamado Software Renderer, onde ele está querendo fazer telas do Final Fantasy Tactics personalizada para o próprio Final Fantasy Tactics. Então, ou seja, é como se ele quiser fazer um mod de novos mapas para o jogo. Para isso, ele teve que entender como que funciona os mapas do Final Fantasy original, né? E aqui eu achei interessante porque ele colocou toda a timeline do desenvolvimento que ele está tentando fazer. E o que eu achei interessante é que ele colocou as fórmulas e as coordenadas matemáticas para que o cenário possa ser montado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cenário que ele colocou aqui de exemplo, e quais são a lógica da geometria para que isso funcione, tanto no sentido de ângulo como no sentido de rotação, angulagem, tudo coisa do tipo. Então ele faz algumas explicações aqui do Vertex, de como vai se tornar aqui aqui é Vortex, né, como vai funcionar aqui as matrizes, né, e ele fez as fórmulas matemáticas, né, desses cenários. Lembra que até em algum dos vídeos a gente estava comentando a dificuldade da gente passar a instrução para a inteligência artificial para que ela entendesse o que a gente queria fazer? Com a fórmula matemática fica muito mais fácil de passar o que a gente estava querendo fazer. Como, por exemplo, agora dá para saber que a gente sabe que o tipo de rotação que a gente quer fazer, ela tem o nome de capital Greek Sigma, né? Que o tipo de... na verdade, o Greek Sigma é esse sinal aqui, né? Mas a fórmula para funcionar
ele colocou aqui. Então isso é muito mais simples, que eu posso chegar no ChatGPT e falar assim, olha, vamos fazer aqui o cenário, precisamos fazer uma adaptação, etc., obedecendo essa fórmula matemática, e por aí vai, que facilita muito para ele entender o resultado que a gente quer alcançado, que é abstrair de uma informação que a gente mandou textual. Então ajuda muito. É um artigo muito, não chega a ser um artigo, né? É uma timeline aqui de como ele fez para montar. Ele colocou aqui até as questões do rádios, né? De como isso vai ser feito, a distância que ele vai poder percorrer, o personagem, etc. Então, ou seja, é muito interessante a forma como ele chegou nesses resultados aqui. E eu só encontrei esse projeto por causa desse projeto inicial aqui, porque ele também, né, o autor aqui, o Gerard, também estava usando esse mesmo material para estudar, para entender como que é feito, né, o cenário, como que o cenário funciona. Então eu achei bem interessante esses materiais para a gente poder melhorar o nosso cenário também. A gente já tinha meio que abandonado a ideia de querer fazer a rotação, já tínhamos até pensado em questões envolvendo ali a movimentação dos personagens que seriam usando cartas, né, igual eu já mostrei no vídeo anterior. Porém, agora que surgiu novas informações, né, fica mais fácil a gente construir mais elementos também, né? Infelizmente, como eu falei, o vídeo de hoje o vídeo de hoje não vou poder mostrar muita coisa. Essa semana foi muito corrida. Foi mais para dar algumas informações sobre os próximos passos que a gente vai dar, os materiais que a gente encontrou. Eu coloquei todos eles na descrição do vídeo aqui. E aí na próxima semana a gente já vai ter aí talvez um material mais robusto, né, de intervenções que a gente tenha feito. Inclusive esse site aqui do Render Hub é muito interessante, porque tem muitos materiais pré-renderizados que podem ser utilizados, né? Então é bem interessante essas casinhas aqui, ó. É bem interessante esses materiais aqui são assets, né, que esse site vende para você poder utilizar em construções aí em jogos 3D ou às vezes até 2D, né? São bem interessantes ali a forma como esse site trabalha. Infelizmente é tudo caro, é pago na verdade, mas é justo, né? Já que o cara ele pré-renderizou alguns materiais para que as pessoas possam estar utilizando. Tá bom? Bom, aí se você quer saber sobre o mercado de inteligência artificial o mercado de inteligência artificial no Brasil, as coisas que saíram ainda nessa última semana, tem um outro vídeo que já está aí publicado falando só sobre o mercado. Então tem esse aqui, é o episódio 8, desenvolvimento usando IA para desenvolver um jogo estilo Final Fantasy, e tem um outro vídeo, episódio 8, sobre novidades do mercado de inteligência artificial no Brasil e no mundo, tá bom? Mas semana que vem a gente dá sequência. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais curto da série, tá aí batendo quase 8 minutos em relação a mais de uma hora que geralmente os vídeos têm, mas fez importante a gente fazer essa separação, né, dos assuntos e também posicionar vocês aí sobre o que a gente vai montar nas próximas etapas.